Querido irmão, querida irmã, encontramos-nos também hoje, como só ia acontecer todos os finais, todas as semanas. É já bastante tempo que nos encontramos, não? Mas aqui estou, venho até a evangelizar e desde aqui chego aí à sua casa. E desta vez venho para o 24º domingo do tempo comum. É o dia 13 de setembro. E o texto para esse domingo, a palavra do evangelho desse domingo é Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Vamos a ele, vamos ao texto. Então Pedro, chegando a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as suas contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros o que acontecera, ficaram muito penalizados e procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. É esta parábola também a palavra do Evangelho deste 24º domingo. Meu irmão, minha irmã, este é um texto exclusivo de Mateus. Não o encontramos nem em Lucas, nem em Marcos, nem em João. Como no domingo passado, é o capítulo 18, discurso comunitário. Há uma comunidade dividida.
vivendo em profundos conflitos internos e muitas tensões, exclusões, polarizações, hoje se fala bastante disso. E aqui encontramos Pedro. Eis a pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Não ponha em questão perdoar quando ele se arrepender. Não. Quantas vezes devo oferecer o perdão? 7 vezes? Naquele tempo, nas escolas rabínicas da época, escolas de interpretação da lei religiosa da época, se ensinava que todo o homem fiel a Deus deveria perdoar uma vez. Também era dever seu perdoar uma segunda vez. Se necessário, sim, ainda uma terceira vez. Mas depois disso não precisava mais. Não tinha mais o dever de perdoar, caso não alcançasse a reconciliação. Pedro vem, se apresenta com um número generoso, aparentemente 7. Na cultura judaica, 7 não é apenas um valor aritmético, é um número de totalidade. E Jesus reforça, não 7, 77, 70 vezes 7. 77 vezes não é um valor quantificado, é uma linguagem numérica, em linguagem numérica, de valor simbólico, para dizer perdoar sempre. Mas vamos observar aqui a parábola, e o Senhor poderia ter parado aí, Pedro já teria compreendido, mas por que o evangelista acrescentou uma parábola? Justamente para realçar a importância do perdão na vida do discípulo. O Senhor está falando ao discípulo, líder, Pedro. Vamos observar a parábola. Recorda, um homem, um rei, quis acertar as contas, quis receber o que lhe deviam seus servos. Veio um primeiro que lhe devia 10.000 talentos. Um talento significava 58 quilos de ouro. A imagem aqui é hiperbólica, é elevada à potência máxima, é para ilustrar. 10.000 talentos são 58.000 quilos de ouro, que transformados na linguagem usual daquele tempo, totalizava 600.000 dias de trabalho. Era uma dívida absolutamente impossível de ser paga. Absolutamente impossível. Lançou seus pés, o servo, aos pés do seu senhor. Tem paciência comigo, eu pagarei tudo. Pagaria uma dívida absolutamente impossível de pagar. O Senhor se compadeceu, o rei, estamos na parábola, e perdoou. O devedor pediu paciência, e te pagarei tudo. Mas o credor que tinha a receber, o rei aqui na parábola, perdoou, ofereceu muitíssimo mais do que lhe fora suplicado. Este beneficiado saiu e encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários. Um denário era o valor do pagamento de um dia de trabalho. 100 denários, 3 meses, em dias de trabalho. E aí aquela atitude implacável. Eu gostaria de lhe chamar a atenção agora. O Senhor mandou chamar este servo que recebera o perdão de uma grande dívida. E
usou a frase, a expressão servo mau. Mal, maldade, aquele que se deixa mover por espíritos de maldade, por disposições de maldade. Estava cobrando uma dívida que tinha direito. Mas por que a maldade então? É que em muito fora agraciado e em nada se tornará gracioso. A maldade está em não se voltar com gratuidade para o outro que é mais frágil, muito embora tenha sido largamente agraciado por seu Deus. Quem não é capaz de ter compaixão com o outro enfraquecido, de alguma maneira está a exercer uma espécie de maldade, não porque quer ser mal com alguém, mas porque não se deixa modelar pela bondade de seu Deus. Meu irmão, minha irmã, quando ignoramos a dor do outro, facilmente nos deixamos arrastar por critérios por demais economicistas ou de troca, ou de compra, de venda, de mercado e de exploração. E nos acostumamos com uma espécie de maldade instalada. Não nos deixamos modelar pela palavra. Muito embora nada de errado pratiquemos, mas nenhuma bondade teremos assumido. E isso não é próprio do discípulo que segue o Senhor Jesus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Passemos agora à segunda parte dessa nossa leitura orante do domingo 13 de setembro, é o 24º domingo do tempo comum. Primeiro passo, como fazemos sempre. Meu irmão, minha irmã, vamos tentar condicionar a nossa interioridade, a nossa mente, a nossa inteligência, vamos nos disciplinar para a oração. Todo encontro interpessoal requer que disciplinemos as palavras, os olhares, os gestos, e é assim quando, muito mais com Deus, que não o vemos diante de nós, mas é uma pessoa em quem cremos, a quem queremos falar e de quem queremos ouvir. Queira, pois, se concentrar, fechar os olhos, posicionar-se de um modo que favoreça o recolhimento. A respiração é um poderoso meio de concentrar-nos em nós mesmos. Queira respirar lentamente, pois, muito lentamente, no modo que estiver ao seu alcance, sem que lhe traga desconforto. Respire uma vez, sem pressa. Sinta o ar a inflar seus pulmões. É vida, é gratuidade. O amor de Deus é tão gratuito quanto o ar. Isso mesmo. Sinta-se profundamente impregnado do amor que Deus quer lhe comunicar, que o Espírito de Deus lhe quer
transmitir. Respire uma vez, respiremos uma segunda vez, sem pressa, conservando os olhos fechados e a atenção voltada para o ar que entra em nosso corpo, que dele sai. Parece algo tão comezinho, tão simplório. E mas é para que meu corpo se aquiete. E agora um segundo passo. O Espírito de Deus moveu Jesus a falar, moveu o evangelista a escrever. Vamos pedir que Ele esteja conosco para ler, para acolher a palavra, para aceitar a pessoa que a pronuncia, que é o próprio Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações da vossa luz, da vossa graça, do vosso amor. Fazei-nos dóceis à palavra que nos é pronunciada e à verdade que nos é oferecida. Fazei-nos sensíveis ao amor do próprio Deus, que quer se revelar com sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos um pouco mais, um passo a mais. Agora vamos imaginar as cenas, estas que há pouco foram lidas e explicadas. Vamos começar, vamos imaginar Pedro. Jesus está a falar aos discípulos e Pedro dá um sinal que quer falar. E a pergunta: se meu irmão peca contra mim, ou se o meu irmão peca, quantas vezes vou perdoar? 7. Parece um número generoso. Talvez Pedro esteja até a estimar-se por apresentar um número tão extenso, surpreendente para os padrões da época. E o Senhor: não, Pedro, não 7, 70 vezes 7. E vamos imaginar o Senhor a narrar, contar aos discípulos: o reino dos céus é semelhante a um homem, um rei que quis acertar as contas com os seus servos. Tente imaginar o Senhor a falar a Pedro, a gesticular a ele e a eles, aos outros, contando de um Senhor que quis acertar com os seus servos. As imagens podem ajudar, podemos ver aqueles servos, chega o primeiro, uma dívida enorme, gigantesca, impossível de ser paga. O devedor, quem sabe, cabeça baixa, envergonhado, descalço, porque quem era devedor ficava sem a sandália que tinha deixava ao credor, recebia de volta quando do pagamento. Envergonhado, humilhado, não se fala porque chegou a dívida tão grande. E era usual naquele tempo, quem não podia pagar era vendido como escravo, ou se fazia escravo até pagar tudo. O Senhor quis vender o homem, esposa, filhos. Talvez aquele devedor não tem nome, esteja em lágrimas, desesperado, quem sabe. E eis que aquele Senhor se compadece
talvez o tomem pela mão, reerga-o e diz: chega, está perdoado. Certamente era uma pessoa que amava muito este Senhor. Lá vemos aquele personagem da parábola se distanciar. Ele se vai e encontra um que lhe devia 100 denários, 3 meses, o salário de 3 meses. Podemos vê-lo em atos violentos, chamando oficiais para prendê-lo, para que aquele homem, para que outros viessem libertá-lo pagando a dívida. Quanto sofrimento, quanta amargura e quanta severidade naquele olhar do homem, até há pouco agraciado. Podemos imaginar ainda, meu irmão, minha irmã, lá estão o Senhor e Pedro e os discípulos. E a parábola continua, que este beneficiado, agraciado, mas implacável, está de volta. Servo mau. Olha a expressão, é pesada. O que fez de errado? Não cobrar apenas os seus direitos. Não são os direitos que estão em jogo, mas a bondade, a misericórdia, o perdão, a gratuidade. Mal é quem falta com a gratuidade. Fora agraciado, muito recebera e nada oferecia. O final de quem se põe nessa condição qual é? Será torpedeado pela tragédia que criou, pela maldade, voltar-se-á contra ele mesmo a maldade que exerceu. Mas agora vamos nós nos colocar lá naquele cenário. Quanto o Senhor esteve ao meu lado, quantas vitórias já alcancei, quantas graças me foram facultadas, quanta bondade de Deus em meu favor. O que o Senhor Jesus pede de mim, dado que há pessoas que não foram leais comigo, talvez, que me decepcionaram, talvez tenham me ofendido, quem sabe eu tenha me desiludido. O que o Senhor pediria a mim? O que o Senhor me recomendaria, o Senhor Jesus? Eu que fui tantas vezes beneficiado por sua misericórdia. Ele está a pedir a mim. O Senhor olha para mim e olha para você. Como vou tratar aquela pessoa? A quem, ou em relação a quem, guardo ainda muitos ressentimentos. Rancores ainda permanecem. Raivas que não esqueci e que não venci. É o momento de deixar o Senhor me falar a respeito daquela pessoa que eu ainda não perdoei. O que o Senhor Jesus me recomendaria? É hora de eu ouvi-lo. E se tenho dificuldades, posso falar a Ele das minhas dificuldades, mas especialmente é hora de eu ouvir o Senhor Jesus. Silêncio para que Ele fale.